Fala aí, galera! Pronto para saber um pouquinho mais sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? Tá no lugar certo. Então, roda a vinheta! Olha aí, gente. Bora lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Quando nós tivemos o ano passado o tema de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, gerou uma polêmica muito grande. Primeiro, muitos disseram que o tema não era democratizado e que nós tínhamos problemas em colocar o tema para todos os brasileiros. Eu sou o contrário a isso. Eu digo que o tema era contextualizado sim e eu preciso te mostrar essa realidade. Então vem comigo. A primeira coisa que tu precisa entender para falar sobre esse tema é que a polêmica toda está centrada bem aqui. Dá uma olhada. Se o tema fosse até aqui, manipulação do comportamento do usuário, ninguém reclamaria. Mas quando você observa pelo controle de dados da internet, deu um tilt na cabeça de todo mundo. Então vamos estabelecer qual era a grande questão. A primeira coisa que você tinha que saber para falar sobre esse tema era isso aqui. O que é manipulação? Professor, o que é manipulação? Bora lá. A primeira coisa que eu preciso estabelecer contigo é o que é manipulação e a sua diferença para o que? Persuasão. Manipular é quando você influencia alguém implicitamente sem a pessoa saber o que você está fazendo. Então, automaticamente você está sendo o quê? Enganado. Você está sendo influenciado para tomar uma ação. Contudo, quando você fala de persuasão, eu falo explicitamente o que eu quero que você faça e a partir daí tento te convencer sobre esse processo. Então, quando você observa manipulação e persuasão, tu nota que são duas coisas diferentes. Numa, há uma tentativa de influência implícita, na outra, há um convencimento explícito. Agora, pensa comigo. Manipulação é algo positivo ou negativo? Negativo. Eu sempre brinco o seguinte, olha aí, imagina que tu está no relacionamento e você está sendo manipulado. Isso para ti parece algo positivo ou negativo? Negativo. Então, dá uma olhada aqui, gente. Olha aí. Falou de manipulação, beleza, já definiu qual é o ponto de vista. Agora, o que eu quero que você faça é o seguinte, visualiza aí comigo a relação que vai ter diretamente com a internet. O que é que tem na internet, professor? Eu trouxe dois autores para tu dares uma olhada aqui. Um primeiro é o Alain de Botton, sociólogo britânico, e o outro é um muito conhecido, muito utilizado, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. O que é que o Alain de Botton trabalha, professor? Que vai me auxiliar nesse tema. O Alain de Botton, ele fala da internet como se fosse um processo de bandeira da globalização. Então, tudo aquilo que vem na internet, ele passa a se tornar um catalisador. Você, estudante de química, me diz aí o que é um catalisador. Nada mais é do que aquilo que acelera uma reação. Então, quando nós utilizamos a nomenclatura viraliza, automaticamente nós estamos pensando em algo que acelera uma reação, ou seja, um catalisador. O Alain de Botton, ele fala que esse catalisador que a internet se tornou pode servir tanto para intensificar reações positivas quanto para intensificar reações negativas. Um exemplo que eu posso te dar para a gente observar esse conceito são as campanhas de solidariedade. Por exemplo, ano passado, não sei se você lembra do que aconteceu com o segurança da Carrefour que espancou um cachorrinho abandonado. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas, muitas pessoas começaram a fazer aquela campanha, adote um pet abandonado, adote um gatinho, adote um cachorrinho. Só que o que aconteceu? Nesse momento, intensificou aquilo que nós temos de melhor ou do que nós temos de pior? Nós temos de melhor. Intensificou, por exemplo, a nossa solidariedade. Só que quando você utiliza um exemplo da internet de forma negativa, vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra de um aplicativo chamado Secret. O que significa o Secret, professor? É a mesma coisa que segredo. Esse aplicativo ele teve uma repercussão muito grande porque ele foi fechado no Brasil. Justamente porque uma das funções do Secret era a formação de perfis anônimos, em que as pessoas, através dessa anonimidade, elas poderiam o quê? Manifestar os seus desejos, suas opiniões, só que chegou na mão do brasileiro. O que é que o brasileiro fez? Ele começou a deturpar a função original do Secret, utilizando o anonimato para falar um mal do outro. E o que aconteceu com isso? Olha, houve dois fatores que intensificaram. De um lado, as mentiras que são passadas na internet, as notícias mentirosas que passaram nesse período, sofrer uma maior intensificação. Do outro, foi o discurso de quê? De ódio. Então, se nas campanhas de solidariedade intensificou aquilo que nós temos de melhor, nesse caso, intensificou aquilo que nós temos de quê? De pior.
a internet ela é uma ferramenta que tanto pode ser utilizada de forma positiva, quanto pode ser utilizada de forma o quê? Negativa. A grande questão é que a manipulação sempre surgiu, só que na internet ela pega uma visão de inenarrável alcance. Automaticamente, eu posso estar manipulando alguém aqui de casa, ela sendo manipulada em outro país, em outro local. Ok. Fator 1, internet como catalisador, Alain de Botton. O que é que o Zygmunt Bauman traz para a gente, professor? O que é que esse sociólogo polonês traz como uma possibilidade de repertório sociocultural? Com certeza você já ouviu falar do conceito de modernidade líquida. O que é essa modernidade líquida, professor? Ela funciona assim. Pensa aí nas moléculas da água. São moléculas estáveis ou instáveis? Instáveis. Eles diziam o seguinte, o Alain de Botton, que devido ao bombardeamento de informações, automaticamente os seres humanos eles passaram a ter uma centena de contatos com discursos. E isso fez com que a nossa opinião se tornasse mais mutável ou imutável? Mutável. Sabe o que também é instável? São as moléculas do quê? Da água. Só que devido a essa questão da instabilidade, nós cada vez mais nos tornamos pessoas individuais, ligando para os nossos desejos, nossos anseios e as nossas vontades, em detrimento dos desejos, anseios e vontades do outro. E devido a isso, nos passamos cada vez mais individualistas. Se nós somos individualistas, a proliferação de aspectos negativos, a exemplo de fake news e discursos de ódio, passaram a se tornar ainda mais visíveis. Então esses dois autores, eles serviriam de base para o debate do tema de manipulação do comportamento. Beleza, professor, mas como é que funciona? Bora lá. Quando você observa a manipulação do comportamento do usuário, beleza, é fácil. Mas quando vem para o controle de dados, o que é que você precisava entender é o seguinte. Quando nós temos uma reação na internet, aquela reação ela passa a ser uma identidade o quê? Eletrônica, uma identidade o quê? Virtual. É tipo assim, pensa nas grandes plataformas de streaming, como Netflix, como Spotify. Tu faz um perfil, sim ou não? Faz. E aí dentro desse perfil vai gerar uma equação da tua identidade. Aí, por exemplo, tu vai assistindo muitos programas, e tu vai pegando as equações dos outros programas e vai montando o teu perfil. E aí o que acontece? Por exemplo, a Netflix. Eu sou um fã da Netflix. Automaticamente lá vai ter o meu armazenamento de perfil. Lá, por exemplo, vai observar que eu sou fã de filmes de terror, por exemplo. E aí, quando lança-se um filme de terror novo, eu vou lá e é uma recomendação. Essa recomendação ela recebe o conceito de quê? De relevância. Com essa relevância, o que acontece? Eu acabo me sendo manipulado, ou seja, sou influenciado sem saber a assistir aquele determinado programa. Aí tu pensa, mas professor, isso não é uma coisa positiva? Pois é, só que quem está por trás, muitas vezes, são os interesses individuais de grandes empresas privadas, que, por exemplo, podem querer comprar a relevância dessas plataformas, ou seja, a manipulação dessas plataformas para conseguir atingir o seu público-alvo, no qual nós, brasileiros, estaríamos também o quê? Manipulados por esse processo, ok? Então, era não só a manipulação do comportamento, mas também devido a esse controle de dados que está na internet sem uma regulamentação correta. Então, olha o que acontece. A partir daí, tu poderia extrair dessas informações duas causas. A primeira causa é a deficiência de letramento tecnológico. Professor, eu não sei o que é letramento, eu não sei o que é alfabetização. Bora só fazer a diferenciação. Alfabetização é quando você consegue decodificar um determinado código linguístico. Por exemplo, a tua capacidade de ler esse quadro, ela determina que você é uma pessoa alfabetizada. O que talvez você não consiga fazer é internalizar as informações para interpretar situações, problemas e resolvê-la no seu cotidiano através de práticas sociais. Ou seja, é mais ou menos assim. Enquanto a alfabetização é decodificar, o letramento é tu utilizar essas informações para resolver situações de problema. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma deficiência de letramento tecnológico. Por que isso acontece, professor? É muito simples. Nós não damos na educação básica o devido valor às informações dos impactos positivos e à informação dos impactos negativos da internet. E devido a isso, nós somos manipulados, ou seja, nós somos influenciados sem saber. Então, se houvesse um maior investimento na educação de base, para que nós soubéssemos quais são os impactos negativos dessa manipulação, desse uso da internet, automaticamente nós teríamos um letramento tecnológico capaz de lidar com situações de problema. Beleza, essa seria a causa 1. Qual é a causa 2, professor, relacionada a esse problema? Muito simples. Quando você observa bem aqui a ineficiência de regulamentação
na internet. O que é essa regulamentação, professor? É como se fosse uma orientação, um controle. Infelizmente, hoje no Brasil, nós não temos uma regulamentação correta, nós não temos uma formação de uma lei específica que determine exatamente algo. Apesar de ter o Marco Civil da internet, ainda falta uma especificação maior. Se nós tivéssemos a formação de leis específicas, automaticamente viriam duas possibilidades através dessa implementação de leis. A fiscalização, ou seja, o Estado e a própria população fiscalizariam empresas privadas que se valem dessas informações dentro da internet para manipular perfis de usuários, e por tabela também tu poderia ter a ideia da punição a esses interesses individuais. Então tu precisaria implementar leis, fiscalizá-las e por tabela punir com quem descumprisse com quem? Com a lei. E aí tu teria um tema. Professor, esse tema era difícil? Não, ele não era difícil. Mas para tu compreender, tu tinha que ter uma noção básica disso aqui. O que é, professor? É uma coisa chamada TICs. O que são os TICs? Tecnologia de Informação e Comunicação. E tu observar um fator, analisar impactos positivos e negativos da tecnologia, tá ok? Fica aqui o tema, fica um grande abraço e lembre-se, dá uma olhada nos comentários, deixe lá o seu pedido, veja o que você quer que a gente debata, que a gente vai debater com você, tá ok? Então, hashtag você conectado à universidade. Tchau, tchau.